receberá, quem dá ao pobre empresta a Deus, e tudo aquilo que você faz ligado à obra, pastor, missionário, missões. E eu sei que você está investindo numa pessoa certa que trabalha para Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 18, acompanhe comigo o Data Show, o telão. Nesses minutos que nós vamos passar aqui, irmãos, nesses 40 minutos, se ajude, se o celular lhe atrapalha, desligue ele, coloque aí no modo avião, a fim de que você possa anotar a mensagem. Mateus 18, do 21 em diante. Esse é um texto de Jesus. Ele é a melhor palavra que nós temos. Quem veio me dizer que vai passar em Amarante, minha filha, quando eu vou subir nas escadas, Valquíria, leve isso lá. Alguma hora você vai ter reunidos. Leve a palavra de hoje. Um novo tempo chega quando a gente decide perdoar e pedir perdão. E um novo tempo também se encerra, irmãos. Eu venho trabalhando esse mês de dezembro e desejo que você tenha atendido a esses concertos. Mas eu ainda insisti hoje. Eu quero ler esse texto. Irmãos, eu tenho uma alegria muito grande quando falo sobre esse tema. Porque é a razão do que eu sou hoje, do que Deus pôde fazer na minha vida. Esse texto, ele me ajudou, irmãos, a me dar a condição para viver o que eu vivo em Deus e para você também viver o que Deus tem para você. Então, vamos lá, a partir do versículo 21. Eu quero ler um versículo e você lê o seguinte, ok? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O Senhor daquele servo teve compaixão dele. Diga comigo, teve compaixão dele. Cancelou a dívida e o deixou ir. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Vamos ler o 35 juntos? Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Você vai colocar no tempo pessoal. Assim também lhes fará meu Pai, assim também me fará meu Pai, se eu de coração
não perdoar a meu irmão. Vamos lá? Assim também lhes fará meu Pai, me fará meu Pai celestial, se eu de coração não perdoar meu irmão. Você entendeu? Diga amém. Pode ficar o texto aí. Irmãos, esse é um texto fortíssimo na Bíblia. Jesus conta uma parábola. Uma parábola é algo que acontece, recorrente, costumeiro. E Jesus conta uma história a partir de uma pergunta de Pedro. É muito interessante a voluntariedade de Pedro, a naturalidade dele. Pedro é um homem inteligente e ele agora está com Jesus e ele vai aproveitando para que Jesus o oriente em todas as coisas. Ele diz: Senhor, vem cá. Venha bem aqui, Jesus. Me diga uma coisa. Senhor, até quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? E ele dá uma sugestão logo para Jesus. Até 7. 7 era o número completo, perfeito. Até 7. Jesus olha para ele e diz: Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Dá quanto? 490. Quanto? 490. Jesus não está dizendo para Pedro que ele precisa perdoar até 490 vezes. E como diz uma ovelha que eu tive, pastor, com toda certeza não é para perdoar marido. Porque aqui é irmão, não é marido. Jesus não ia dizer uma coisa dessa. Marido deve ser mais, né? Aí, ou menos, é mais. Irmãos, e ela disse: ó, irmão, pastor, aqui não tem marido, tem irmão. Eu sei, irmãos, que não é fácil perdoar uma pessoa, a mesma pessoa sempre. Mas Jesus colocou um princípio para Pedro. E o princípio de Jesus, irmãos, sobre perdão, é baseado nessa parábola. E ele disse, e Jesus disse: Pedro, eu quero te dizer como é que funcionam as coisas no céu, as coisas de Deus, as coisas do reino dos céus. E ele agora conta uma história. Pedro, um rei desejava acertar contas com seus servos. E começou o acerto. E foi trazido à presença dele cada um dos que devia. E chegou um homem com a dívida. Irmão, o total dessa dívida, relatado por Jesus, era um valor tão grande, irmãos, que era equivalente ao imposto da Judéia, da Idumeia e da Pérea, todas 3 províncias romanas, anual. Era um valor muito alto. E a Bíblia diz que aquele homem disse: eu não tenho condições de lhe pagar. Se você perceber lá embaixo, o outro disse: tem paciência comigo e eu vou te pagar. Mas esse aqui disse logo: eu não tenho como te pagar. Eu não tenho condição de pagar. Então, como é que era o jeito? Colocava a mulher, o homem na cadeia, a mulher, botava a pessoa na cadeia e ele ia apanhar, porque ele podia ter escondido alguma coisa, alguma botija de ouro, alguma coisa escondida. Então, a mulher e os filhos, tudo que possuíam, se ele não tivesse dinheiro, eram vendidos. E eles seriam escravos para sempre. A família se acabava, cada um ia para o lugar. E aquela dívida era paga. Era assim que funcionava. Se ele fosse um judeu, quando tivesse com 50 anos, no ano do jubileu, ele era livre. Tudo recomeçava. Mas se ele não fosse, era para sempre. E esse homem se prostrou e disse: tem paciência, e eu te pagarei. Enfim, irmãos, e a Bíblia diz que aquele homem, o rei, ele disse assim, teve compaixão dele, o versículo 27. Cancelou a dívida e o deixou ir. Aí agora chega um outro homem. A dívida que ele tinha, irmãos, é como se fosse 100 dias de trabalho. Era uma dívida razoável, mas era insignificante em relação àquela. E a Bíblia diz que ele não perdoou e botou o colega dele na cadeia. E todo mundo que ficou indignado com aquilo e voltou lá no seu senhor: Senhor, aquele sujeito que o senhor pagou, ele não pagou ele não perdoou uma dívida pequenininha. Ele fez uma injustiça muito grande. E o homem chama ele de volta. Ele disse: moço,
Moço é se ele fosse maranhense, né? Moço, eu te perdoei uma dívida impagável e tu não foste capaz de perdoar uma dívida tão pequena. Agora Jesus pega a parábola e o versículo 35, coloca aí, minha filha, de novo. Agora Jesus pega o moral, o ensino de toda a parábola, muito pesado. Aí ele botou aquele homem na cadeia, ele foi apanhar, uma versão chama de verdugo, vai apanhar, para mostrar se tem dinheiro ou não, e vai ser vendido. E Jesus lança um princípio. Assim também, da mesma maneira, desse mesmo modo, lhes fará meu Pai celestial. Do mesmo modo, quer dizer, se você é perdoado e não perdoar, você vai pataca, você vai apanhar, vai sofrer, você vai, dessa mesma maneira, meu Pai celeste fará a cada um de nós, se eu não perdoar como fui perdoado, se não perdoar de coração. E eu quero mostrar, eu peguei umas 4 versões, diz também, assim meu Pai celestial fará com vocês, caso se recuse a perdoar de coração seu irmão. Outra versão diz, é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. E outra versão diz que assim também meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Irmão, coração aqui na Bíblia é pensamento, é o meu íntimo. Perdoar aqui, irmãos, não é um sentimento, é uma decisão. E eu quero lhe ajudar nisso, porque, irmãos, alguns de vós apanharam nesse ano. E alguns de vós têm feito sua família apanhar. Alguns de vós, irmãos, têm colocado sua família na cadeia para os verdugos. Alguns filhos. Essa semana eu lembrei muito de gente que eu conheço, e alguns estão aqui nesse culto, que eu sei que os filhos apanham porque o indivíduo, ou a indivídua, vive, irmão, uma vida de prender alguém. Irmãos, todas as vezes que você retém o perdão para alguém, você acha que você está colocando ele num cárcere, é possível. Mas se você botar alguém numa cadeia, lá tem um carcereiro, irmãos. Não tem ninguém preso que não tem um carcereiro. Você vai ser o carcereiro dessa pessoa, preso com ela. E o tempo, irmão, não resolve isso. O tempo não resolve. O tempo não vai resolver. Eu é que resolvo. Isso vai, com o tempo passa. Irmãos, muita coisa passa com o tempo. Mas a falta de perdão, não. E ela precisa sair pela boca sua. Então, em nome de Jesus, talvez essa pessoa que você tem que perdoar é você mesmo. Mas o perdão, irmãos, ele precisa ser verbalizado. Você quer encerrar um tempo velho, irmãos, para entrar numa nova estação, num novo ciclo, numa nova contagem de dias. Desculpe, vá anotando aí quem eu preciso pedir perdão, ou quem eu preciso reafirmar algo, ou quem eu preciso perdoar. E eu sempre que coloco isso, eu não quero que você pergunte primeiro quem você precisa perdoar. Porque é possível que quase todos nós tenhamos alguém que eu preciso perdoar. Mas, irmãos, você primeiro precisa perguntar quem eu preciso pedir perdão. Você pode dizer amém? Caminhe comigo aqui em algo, irmãos. Na caminhada de pastor. 15 dias atrás vivi isso novamente. Tem 2 tipos de pessoas que são possuídas por um espírito imundo. Pessoas que fazem oferendas a mortos, que cultuam os demônios, que pagam para fazer oferendas. As famílias, é fácil um demônio possuir, porque tem uma ligação, tem um pacto. Irmãos, o outro tipo de gente que o diabo entra e possui é quem não perdoa. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem
Obrigado. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Vamos dizer comigo? E não dei lugar ao diabo. Lugar aqui, no texto grego, irmãos, é jurisdição, é território, é local, é casa, é terreno, é chão. Volta para o 26, por favor. Quando vocês ficarem irados, a Bíblia não está mandando, não é um mandamento para ficar irado, não, viu? Você que tem luta com ira. A Bíblia não está mandando você ficar irado, isso não é um mandamento, não. A Bíblia diz que quando você errar, quando você não conseguir, se você ficar irado, apazigue, quer dizer, resolva a sua ira antes que o sol, pode botar, meu filho, antes que o sol se ponha, quer dizer, você precisa resolver hoje. O dia judeu, ele terminava 18 horas, não tinha relógio. Então ele estava dizendo, você precisa resolver antes que a noite chegue. O dia nosso termina meia-noite, tem um tempinho mais, né? Deram um vale para nós aqui, um bônus. Antes que esse dia termine, resolva isso. Irmãos, isso é imprescindível, indispensável, insubstituível. Você, na sua casa, sua vida, não vai ser um lugar para o diabo morar. Irmãos, isso é tão forte. Você pode vir à igreja, estar servindo a Jesus, e o diabo está morando na sua casa. Eu acompanhei crentes, irmãos, que eles faziam greve de silêncio para não se falarem uns com os outros. Vou mudar o nome da pessoa aqui. Eu era obreiro lá nesse lugar. Irmã Maria, o que é que o irmão José fez? Ele sabe, ele não é doido. Irmão, sabe nada. Irmão José, pensar, é porque ela pediu carne de boi e eu trouxe de porco do mercado? É porque ela queria algo e não trouxe? Irmãos, o silêncio é o contrário de comunicação. E se sua família tem essa cultura diabólica, infantil, de fazerem do silêncio uma arma de vingança, você está dando lugar ao diabo. Ah, pastor, mas é melhor eu ficar calado do que eu xingar. Não, é melhor você perdoar do que xingar. Não fique irados. Não fique irado. O dia de perdoar é hoje. Jaime Kemp tem um princípio que ele diz o seguinte, olha aqui para mim. Irmãos, o dia de resolver algo sempre é hoje, de relacionamentos. A hora nem sempre é agora. A hora de se resolver algo em casa, nem sempre é agora. Mas o dia sempre é hoje. Amém? Por isso a Bíblia diz que eu não vou deixar para outro dia. Eu tive uma ovelha daqui também, que um dia, para que ela pudesse crer que essa palavra de Deus, quando ela está deitada, ela, naquela pose diabólica, de costa virada para o marido, e ele também. Então ficou um vago na cama, né? E de noite ela viu a cama afundando no mês, hein? O colchão afundando. E começou a se arrepiar toda. Você acha que um anjo de Deus veio? Não, ele diz, eu vim para o território que é meu. Era um demônio. Já ela levantou, expulsou o demônio, acordou o marido e... O diabo vem para o território que você invoca ele. O demônio vai em terreiros de macumba, irmãos, onde ele é invocado. Os que invocam com bebida, invocam com outra coisa. Mas a casa de um crente, irmãos, a casa de um crente, ele vai entrar para alguns fatores, mas um deles é pela falta de perdão ou de perdoar. O seu coração, irmãos, vai estar triste por alguma coisa, vá liberando, vá liberando. E liberar, irmãos, é falar. Eu estou te perdoando por isso, eu estou te pedindo perdão por isso. Jaime Kemp diz que 3 palavras são muito importantes. Eu estou errado, me perdoe e eu te amo. Diga aí para quem é ao seu lado, diga, eu estava errado, me perdoe. Se puder dizer te amo, eu te amo aí. Ajuda.
Essa parábola de Jesus, irmãos, ela vai dizer que, aleluia, ajuda muito, viu, meu filho? Pastor Rubens Santiago diz que no casamento é melhor ser feliz do que ter razão, viu? E os mais velhos que estão aqui sabem disso. É melhor ser feliz do que lutar para ter razão. Vai, idiota. Lutar para ter razão. Não é, Valtinho? É melhor. Se fosse tu, hein? Olha, é melhor ser feliz. É melhor ser obediente. Amém? Então, caminhe para cá, irmãos. Deixa eu dizer algo para você que eu não gosto de falar, mas vou dizer. Eu não quero colocar culpa sobre você. Eu sou um homem de 55 anos. Nós não nascemos, irmãos, com tendência para perdoar. Nós nascemos como pecadores e com tendência para odiar, para ser vingativo, para punir. Mas, irmãos, é Jesus que faz isso. Então, olha o que eu vou lhe dizer. Das pessoas que eu conheço nessa caminhada, as melhores de conviver, que é bom estar perto delas, é quem perdoa, quem pede perdão. Mas pense numa ressaca. Os que já te deram ressaca, não precisa levantar a mão não, que eu tenho um bocado aqui de ex-cachaceiro. Irmãos, você sabe o que é uma ressaca depois de 2 dias de bebida? Um porre, um mal-estar é quem tem dificuldade de perdoar. Eu sei, irmãos, que parece que uma mulher que teve um pai errando a vida inteira, quando o marido erra, aquilo dói muito nela. Um homem que viu a mãe dele fazer muitas coisas, e quando a esposa erra em coisas parecidas, como ele sofreu, aquilo parece que é maior do que para os outros. Mas, irmãos, Jesus que dá a condição. Você quer que o ano seja leve? Você quer parar de apanhar? Você quer impedir que os verdugos, os chicoteadores da vida, chicoteiem você? Vá decidindo perdoar. E olha aqui, irmãos, parece que quem perdoa é besta. Se você é um descendente paraibano, descendente de goiano, descendente de sergipano, alagoano, povo duro. Tem gente dura no Maranhão também, né? Irmãos, decida ser parecido com Jesus. Olhe para quem está ao seu lado e diga, nós vamos viver sem apanhar. Diga aí. Vamos viver sem apanhar. Viver sem estar em disciplina. Os filhos que mais foram disciplinados por seus pais, irmãos, é que faziam danações, desobediência. Quem planta perdão, irmãos, vai colher perdão, porque perdão é a expressão da misericórdia. Deixa eu dizer logo para você. Ninguém merece, irmãos, passar o que você passou. Ninguém merece passar a injustiça que você passou, a calúnia que você passou. Ninguém merece ser traído como você foi traído. Ninguém merece. Mas olha aqui, esse argumento, irmãos, para quando a gente olha para Jesus. Jesus também não merecia, e ele não merecia, porque ele não tinha pecado. Nós temos uma pastora, discípula, e houve uma injustiça em relação à vida dela, e verdadeiramente injusta. E ela perdoou aquela pessoa, mas durante um período de 3 meses, quando ela ia para o lugar dela de oração, vinha dentro dela assim, um sentimento de justiça própria. Mas você não merece. E aquilo voltava de novo. Mas eu não merecia isso. Eu sou uma pessoa boa. Eu não pego nada de ninguém. Eu não mexo no direito de ninguém. Irmãos, aquele sentimento de justiça própria brotava. E a mágoa, o ressentimento voltava de novo. Até um dia que próximo de meia-noite, ela disse, Jesus, por que eu já perdoei tanto essa pessoa? E por que eu continuo com esse sentimento? E o Senhor disse, encerre a conversa hoje. Você está se justificando que você não merecia isso. Porque eu vou... E naquela hora foi um quebrantamento muito grande. Arranque de você. Você não merecia, irmãos. Por favor. Mas você não merece. É viver, irmãos, apanhando de novo. Perdoe. Libere perdão.
Saia desse lugar de justiça própria, irmãos. Nem Jesus, que era perfeitamente sem pecado, e nem eu e você. Esse sentimento, irmãos, que determina, condiciona o meu perdão à atitude do outro, ou condiciona o perdão a que eu não errei, eu não cooperei por erro dessa pessoa, o que é que eu fiz para ela fazer isso comigo? Irmãos, arranque esse argumento idiota, carnal e diabólico, e obedeça como Jesus mandou você obedecer. Venha para o lugar, irmãos, de autoridade em Deus. Venha para o lugar de autoridade em Deus, de obediente, para ter saúde. Você pode dizer amém? Saia desse argumento de que você não merece. Vá para o argumento de que você precisa ser obediente. Aleluia. Não coloque no outro a condição. O outro, irmãos, não é o critério, nem a condição para você perdoar. Não, irmão, é Jesus. É por causa dele, da misericórdia dele, que está em nós. E porque eu quero a misericórdia de Jesus que eu estou perdoando. Há uma senhora que está na glória, chamada Teresa Cerqueira. Está na glória, irmãos, é porque daqui a 5 segundos, nós estamos, morreu, quem morreu, não está lá cansado e está dormindo não, viu, irmãos? Quem morreu hoje ou há 10 mil anos atrás, é como alguém que vai morrer daqui a pouco, já está na eternidade com Deus. A eternidade não tem tempo, nem tem espaço. Quem morreu hoje, quem vai morrer amanhã, ou daqui a 10 mil anos, é a mesma coisa. Irmã Teresa Cerqueira já morreu. Por isso, morreu com Cristo já é o julgamento. Morreu sem ele, já está condenado, ela morreu com Jesus. E é uma cena muito forte, o marido dela era um homem muito rude, muito ignorante. E ele odiava a condição dela ser uma evangélica. E quando a mãe dele, muito forte, aceitou Jesus, e a casa da mãe dele, digamos que é lá, aqui é a dele, e a igreja lá. Então a mãe dela passava e dizia, Teresa, vamos. E ele não era doido de dizer que a Teresa não fosse com ele, com a mãe dele. Elas iam. Quando elas voltavam, ela ficava e a mãe dele ia. Se fosse dia de chuva, ele dizia para os filhos, não abra a porta, não abra. Aí xingava ela, eu quero saber se ela não vai desistir desse negócio. E por muitas vezes ela estava lendo a Bíblia e ele xingava e dizia, fecha, senão eu vou rasgar. E ela dizia, eu vou te fechar, não por causa de você, mas por causa de Deus, para que a mão dele não pese sobre a sua vida. E ela liberava a palavra de perdão. Enfim, aquele homem morreu salvo de uma maneira extraordinária, num dia de oração. Deus resolveu, mas ela nunca deixou de falar para ele. E um dia ele está num hospital chamado Memorial São José, lá no Recife. E quando ela ajoelhou, ou 5 para as 3, ou 3 e 5, eu não lembro, que eles levantaram para orar por ele. Deus os visitou lá no hospital, um temor muito grande, e ele saiu da enfermaria ou do quarto e disse para as enfermeiras, ei, enfermeiras, eu estou agora aceitando Jesus, eu estou entregando minha vida a Ele, de agora em diante eu sou crente. E começou a falar e começou logo a pregar e dizer, olha, tu aceita Jesus, porque minha mulher disse que o inferno vai para lá, quem não aceita Jesus. Começou a pregar um rebuliço grande, não parava mais de falar. E isso a irmã Teresa Cerqueira termina do culto, à tarde vem. E quando chegou, está aquele rebuliço grande. E a mulher disse, senhora, desde 3 e 5, que esse homem se levantou dizendo que é crente e ninguém consegue mais calar a boca dele. A hora que eles tinham ajoelhado lá na igreja. Aleluia. Mas, irmãos, a primeira coisa que aquele homem fez, quando a irmã Teresa chegou, foi sentar ela numa ponta da mesa e pedir perdão por todas as grosserias. Aquele homem sentiu o perdão de Jesus e a primeira consequência imediata foi também agora pedir perdão para a irmã Teresa Cerqueira por todo o sangue que ele tinha derramado, por toda a perversidade, por toda a maldade. Ela já tinha perdoado, mas ele precisava fazer. Em nome de Jesus, que na vida em 2020,
Deus não lhe encontre em buscando misericórdia, em um lugar de precisar da graça dele, da misericórdia dele, sem você liberar para os outros. Em nome de Jesus. Diga amém. Que 2020 Deus lhe encontre em um lugar de graça, de generosidade, de misericórdia. Irmãos, e não é o outro que determina isso. Você vai ser um homem e uma mulher de Deus que não vai apanhar em 2020. Aleluia. Porque você não vai permitir que ninguém esteja apanhando por causa da sua dureza. E você pode, irmãos, reter e colocar alguém nas cadeias da vida, achando que essa pessoa tem que sofrer porque ela não merece ser perdoada. Olha aqui, irmãos. Você não merece viver apanhando. Essa pessoa, irmãos, eu vou perdoar e abençoá-la. E aí depende dela. O projeto de Deus não está com o outro. Olha aqui para mim, o projeto de Deus está com você. O interessado, o alvo de Jesus é você. Em nome de Jesus, saia desse lugar de vítima, saia desse lugar que tem que difamar alguém para justificar que você não vai perdoar. Pare com esse sentimento que você precisa contar para as outras pessoas como essa pessoa errou. Você quer publicar Jesus? O que é da onde que precisa expor a vida dessa pessoa? Irmãos, e você tem gente que sabe trabalhar para você pecar. Está dizendo mais o Jurandir, pastor Rantos, que ontem, né? Sentou um homem numa mesa para tomar café ao nosso lado. Pense num velho insistente. Insistente, murmurando de tudo que você puder imaginar. Até que ele conseguiu pegar eu, o Jurandir e o Rantos. Começou a entrar nas ONGs do mundo, que inventa aquele negócio. Aí nós entramos junto com o velho. Começamos a falar da menina lá da Europa, para papai. Eu digo para eles, irmãos, o velho conseguiu mesmo fazer que a gente murmurasse, reclamasse das injustiças. Nossa posição foi mais leve do que a dele. Mas, irmãos, a vida no dia a dia tem alguém querendo fazer com que você não perdoe alguém. Diga comigo, perdão será meu estilo de vida. Aleluia. Perdão será meu estilo de vida. Toque na pessoa soldado e diga, perdão. Olha para ele. Vai ser o nosso estilo de vida. Esse ano precisa ser leve, irmão. Aleluia. Eu quero lembrar algumas coisas para você. Você já sabe, mas eu preciso lembrar disso. Perdão, irmãos, não significa esquecer alguma coisa. O povo diz, quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece. Diga comigo, eu vou esquecer, sim. Conversa fiada é essa. Vai sim. Você não vai esquecer, irmão, para ficar doido. Se você acha que tem que perdoar alguém só quando você não lembra mais, você vai estar doente. E o trauma, a dor, irmãos, se ela for muito forte, você vai encontrar, a mente cria mecanismo de defesa para você não lembrar. Mas você vai lembrar diante de Deus. Então, não significa esquecer. Você não vai ficar doido, não vai ficar com Alzheimer, você não vai ficar com alguma doença, alguma demência. Você vai perdoar mesmo com vontade de dar um murro. Mas vai perdoar. Eu estou te perdoando. Em nome de Jesus. Diga a Deus. Como ele disse, perdão é algo unilateral. Ele não depende do lado do outro. Não depende que alguém veio pedir perdão, que alguém reconheceu que errou. Eu não dependo da atitude de outra pessoa para que eu exercite perdão. Eu não dependo, irmãos, que essa pessoa venha até mim. Perdão é algo unilateral, é do seu lado. Você pode dizer amém? É do nosso lado. Perdão, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa que é comum na igreja, o Cote diz isso. Perdoar não é fingir que não doeu. Se uma pessoa chegar perto de você para pedir perdão, não tem nada. Não, irmão, já passou, não tem nada não.
Larga de ser falso, menino. Diga, irmão, aquele dia foi muito difícil. Meu marido sabe, minha esposa sabe. Doeu muito, porque eu tinha muito respeito e consideração por você, senhora. Não esperava aquilo. Mas amém que Deus falou com a senhora, está perdoado sim. Eu quero também que a senhora me perdoe, porque possivelmente eu fiquei indiferente. Não foi fácil lidar com a atitude sua. Eu também quero lhe pedir perdão. Então, perdão, irmãos, não é fingir que não doeu. Mas também não é agir como uma mulher que disse, está pedindo perdão, quem? Eu não sou Deus, só Deus perdoa. Não, irmãos, eu perdoo. Deus também perdoa, mas o perdão eu libero. Ok? Nessa atitude de crente também você não pode dizer, ó irmão, eu perdoei, mas você lá e eu aqui. Eu te perdoei, mas você distante de mim. Não quero você perto de mim. Irmãos, perdoar é permitir que a outra pessoa nasça de novo na vida da gente. Vamos repetir comigo? Perdoar é permitir que a outra pessoa nasça de novo na vida da gente. Mas, irmãos, esse nascimento não tem que ser instantâneo. Ele pode ser de 9 meses. Deixe que algumas coisas sejam geradas. Cuidado para não permitir que alguém nasça imediatamente na sua vida e você seja ferido de novo. Ó, irmão, a senhora contou aquela fofoca na igreja, agora eu quero lhe contar outra coisa particular minha, íntima minha. Não vá nessa, não. Diga, mano, daqui uns meses é possível que eu serei capaz de compartilhar outra coisa. Então, perdoar, irmãos, é uma condição para termos um futuro novo. Eu já lhe disse aqui sobre o bispo Desmond Tutu. Ele era pastor na África do Sul, companheiro de Nelson Mandela, e ele foi o homem responsável por redigir a nova Constituinte, o documento novo da África do Sul, daquele país do continente africano. E quando ele terminou todos aqueles documentos, e ali todos eles praticamente precisavam de perdão, quem assistiu algum filme de Nelson Mandela sabe disso, que a tônica sempre foi perdão. Ele aprendeu naqueles 27 anos de cadeia. Irmãos, e ele botou um nome que Deus lhe deu naquele documento. Não há futuro sem perdão. Vamos repetir comigo? Não há futuro sem perdão. Irmãos, o futuro que eu e você desejamos é gerado por essas atitudes novas hoje. Então, em nome de Jesus, decida, irmãos, decida que esse futuro será possível, em nome de Jesus. E eu quero lembrar para você que nós temos muitos processos. Dê bem aqui uma cadeira, por favor. Nós temos muitos processos, dependendo daquilo que é perdão. Talvez o processo de perdoar alguém que matou um ente querido seu não seja fácil. Talvez o perdão para perdoar alguém que você dedicou a vida. Nós temos, e essa pessoa lhe traiu, nós temos situações que não são fáceis. Na Nova Aliança, quando a gente tem alguém muito difícil, com uma condição de mágoa muito grande, a gente sempre lembra da pastora Etienne, do pastor Ezi, dos filhos, como perdoaram aqueles que tudo indica que foram os mandantes e aqueles que foram os executores do assassinato do filho. Já pegamos uma mulher de Brasília fazendo IFOL, e quando chegou o marido dela também estava fazendo, Brasília e Goiânia. E quando chegou um momento muito difícil, para ouvir algumas coisas, ela não aguentou e ela saiu correndo da chácara Vitória, indo para algum lugar, e não volta aqui, não volta aqui. Minha esposa pegou o carro e ela dizia, não volta, não volta, não volta, não volta. Minha esposa disse, tá bom, não volta, mas eu vou levar numa casa ali. E ela levou para a casa da pastora Etienne. A senhora vai dormir aqui essa noite,
E essa mulher vai contar uma historinha para a senhora. Amanhã a senhora me diz se quer voltar ou não. E no outro dia ela voltou para a chácara. Ela percebeu um nível de alguém que tinha perdoado, um nível de assassinato. Então, como que eu não vou perdoar? No caso era o marido. Então olha aqui, irmãos e irmãs que estão me ouvindo. Eu não sei o tamanho da tua dor, eu não sei o tamanho daquilo que você precisa perdoar. E olha aqui, principalmente você, que nunca errou em uma área. Perdoar alguém que erra naquela área é muito difícil. A maioria das mulheres não deitam com outro homem se ela não tiver um sentimento por ele. A maioria das mulheres não trai o marido gostando dele. Mas a maioria dos homens traem as suas esposas se ele não tiver um caráter de Cristo. Ele vai amar uma mulher e vai trair aquela que ele ama, porque o sexo não está ligado ao afeto. Isso é muito difícil. O caráter de Jesus precisa estar nessa pessoa. Eu não sei o processo de raiva, de indignação, de indiferença que você vai viver. Mas, irmãos, você precisa decidir que quer gerar uma realidade nova para a glória de Deus. Por isso você deve lembrar que o contrário de ódio não é amor, é a indiferença. Cuidado para você não estar fingindo com a indiferença. Mas eu quero contar essa história, ela é parte da minha vida. Mateus 5, do 43 ao 44, ela é a prova, como se faz de uma soma, de uma multiplicação, para saber se está correto. Mateus 5, do 43 ao 44. Vamos ler o que Jesus disse. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. O que é que Jesus está dizendo? Ame. Amar aqui não é gostar, viu, irmãos? Graças a Deus. Gostar é tomar café com beiju. Gostar é tomar açaí com alguém. Isso é gostar. Amar é dar o que uma pessoa precisa. É fazer o máximo para abençoar essa pessoa. Amar aqui, irmãos, é dar para alguém que ela não merece. E ore por aqueles que os perseguem. Jesus deseja nos tornar parecido com Ele. E olha aqui, parecidos com Ele nós venceremos. Aleluia. Há muitos anos atrás, eu tive uma dificuldade com um pastor. Eu sabia que eu precisava sentar com ele, convidei outro pastor, sentamos nós três, falei da tristeza, da decepção com ele, ele pediu perdão, e eu achei que aquilo estava resolvido, e esse princípio não estava muito forte. E depois que a Nova Aliança tinha talvez 7 anos, um dia Deus trouxe para a irmã Teresa um sonho ou visão, não lembro. Ela chegou cedo na minha casa, ela disse, eu vim aqui porque Deus me mandou vir aqui, por se orar perdoando aquele pastor. Eu tinha feito muita coisa para aquele pastor, e na minha visão eu acho que ele errou mesmo, e eu não imaginava que ainda dentro de mim tinha aquilo, eu não mereço. Como é que eu faço bem, não mexo com o que é de ninguém, e por que eu ajudo? Aquilo que é o argumento que o diabo coloca na vida da gente. Esse é o pago. E você vai ter muita gente dizendo, é isso. Quem tem dó do cachorro fica com o rabo na mão. Eu digo, sim, nenê. Isso é o diabo ensinando o que é a vida. Vamos para Jesus. E a irmã Teresa chegou e eu prontamente sentei a irmã Teresa de frente a mim. E nós fomos orar. E aí eu comecei a orar. Fechei os olhos e Deus, eu estou perdoando essa pessoa por isso, por aquilo. Em nome de Jesus, tira todo o sentimento do meu coração. Em nome de Jesus, amém. Quando eu abri os olhos, a irmã Teresa abriu aquele olhão de profeta e disse, pastor, Deus está dizendo para o senhor orar de novo. E eu pensei, se é para orar de novo, não valeu, né? A outra. Não serviu, não prestou oração, não orei direito. Eu fechei os olhos e com muito temor disse, ô Senhor,
Espírito Santo, como é que o Senhor quer que eu ore? E esse versículo veio. E o Espírito Santo disse algo que eu nunca vou esquecer. Meu filho, pede a mim que abençoe ele como eu tenho abençoado você. Mas o Espírito Santo foi mais forte. Diz, meu filho, pede a mim que abençoe ele mais do que você quer que eu lhe abençoe. Irmãos, eu levantei e disse, o quê? Aquele cachorro! E aquilo foi vergonhoso, que eu acho que Gabriel disse assim, ei, pai, pegamos o Raimundinho de novo aqui. O Senhor pegou ele? Uma coisa vergonhosa no meu coração, foi revelado naquela hora. Não merece, ele não merece ser abençoado. Olha aqui para mim, irmãos. O critério não é ele, nem sou eu, o critério é Jesus. Jesus disse lá em João 13, um novo mandamento vos dou, que ame-se uns aos outros como eu tenho os amado. O modelo de perdão, irmão, está em Jesus. Nem está em mim, nem está no outro. Eu não mereci errar e ele não merece ser perdoado. Não é isso não. Eu tenho que fazer segundo Jesus. Quer saber mesmo se você perdoa alguém? Seja capaz de ajoelhar e orar por ela, abençoá-lo. Esse funcionário lhe roubou. Diga para Deus, abençoa a empresa dele, Jesus. Irmãos, você não está pedindo que um ladrão cresça. Você está pedindo que você pareça com Jesus. Senhor, essa mulher que tomou meu marido, tomou nada, ele que foi, né? Senhor, dá para ela uma casa melhor que a minha. Faz com que ela tenha filhos, Senhor, que não dê nem 10% do trabalho que os meus dão. Olha aqui, irmãos, Deus está interessado em formar o caráter dele na sua vida. Aleluia. Não tem nada a ver com ser besta, tem a ver com ser parecido com Jesus. Você pode dizer amém? Não há limite, irmãos. Jesus contou essa história toda porque Pedro disse, Jesus, Senhor, nos ajuda aqui. Quantas vezes eu vou perdoar alguém? Você quer começar um ano novo e eu sei que Deus deseja que esse ano seja novo. E ele se encerra quando você